Boa noite. Sejam todos bem-vindos a essa casa de luz. Inicialmente, eu vou ler aqui do folheto um texto que é do livro Mãe, de Chico Xavier. Jesus em casa. O culto do Mestre em casa é novo sol que irradia. A música da alegria, em santa e bela canção. É a glória de Deus que vaza o dom da graça divina, que regenera e ilumina o templo do coração. Ouvida a bênção da prece, na sala doce e tranquila, a lição do bem cintila, como um poema a brilhar. O verbo humano enaltece a caridade e a esperança. Tudo é bendita mudança no plano familiar. Anula-se a malquerença. A fase é contente e boa. Quem guarda ofensas, perdoa. Quem sofre, agradece a cruz. A maldade escuta e pensa, e o vício da rebeldia perde a máscara sombria. Toda névoa fez-se luz. Na casa fortalecida, por semelhante alimento, tudo vibra entendimento, sublime e renovador. O dever governa a vida. Vozes brandas falam calmas. É Jesus chamando as almas ao reino do eterno amor. Coincidentemente, este folheto eu recebi semana passada, quando entrei aqui na casa. E tem um pouco a ver com o texto de hoje. Então vamos aproveitar, vamos fechar os olhos, elevar nosso pensamento em nosso Pai maior, Deus, em Jesus Cristo, nosso Mestre, e em nossos espíritos superiores. E vamos pedir auxílio para compreender mais, a fim de que possamos servir melhor, já que somente assim as bênçãos que nos concedem podem fluir, através de nós, em nosso apoio e em nosso favor, de todos aqueles que compartilham a existência. Pedimos a prática do entendimento que nos fará observar os valores. Porventura, conquistemos, não na condição de propriedade nossa, e sim por manancial de recursos que nos compete mobilizar, no amparo de quantos ainda não obtiveram as vantagens que os felicitam a vida. Pedimos ajuda a converter as oportunidades de tempo e trabalho, como quem nos honram em serviço aos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos dispor, de maneira a sermos hoje melhores do que ontem, permanecendo em Ti, tanto quanto permaneces em nós, agora e sempre. Que assim seja. Pois bem, a palestra de hoje não é bem uma palestra, mas é referente ao culto evangélico, doméstico, Evangelho do Lar, que está no livro Os Mensageiros, e esse livro foi psicografado por Chico Xavier, com autoria atribuída ao Espírito André Luiz. Esse livro foi publicado pela Federação Espírita Brasileira no ano de 1944. Esta é a segunda obra da série de 16 obras do André Luiz. Bom, essa coletânea de obras e esse livro também, Os Mensageiros, o Espírito André Luiz relata experiência de espíritos que reencarnaram com instruções específicas para atingir o aprimoramento pessoal. Também, André Luiz aprende que o trabalho é fonte de renovação mental e grande passo rumo à construção do bem. Essa coletânea de livros, A Vida no Mundo Espiritual, mostra a necessidade do estudo, da prática e do trabalho aplicados na esfera íntima de cada um,
para que o retorno à pátria espiritual aconteça com a certeza do cumprimento dos compromissos assumidos antes de renascer. Bom, o assunto é trazido do capítulo 35. Então, como já disse antes, culto doméstico, evangelho no lar. Então, nós temos alguns personagens, eu, Aniceto, o orientador, André Luiz e Vicente, que são os cooperadores de serviço, Isidro, que é o anfitrião, a dona Isabel, uma senhora dona de casa, tem em torno de 40 anos de idade, e os seus filhos, que são jovens, 16 anos, um rapaz de 12, e mais 3 crianças de 9, 7 e 5 anos, respectivamente. Nessa passagem deles é pela crosta terrestre. Então, aqui nessa crosta terrestre, dizemos assim, que é entre terra e céu. É uma região que ainda contém muitos espíritos inferiores. Como ainda nós somos aqui na Terra, estamos para aprender, a Terra é um planeta de provas e expiações, então ainda se permanece nas regiões muitos espíritos inferiores que trazem muitas cargas negativas, e mesmo esses espíritos superiores que estão também evoluindo, eles têm que ter um certo cuidado para adentrar nesses locais. Então, eles são recebidos, já que eles vieram trabalhar nessa crosta terrestre, André Luiz e os demais foram recebidos em uma casa humilde, onde eles já sentiram a presença de outros trabalhadores espirituais que estavam alegremente aguardando por eles e sendo eles bem recepcionados. Essas casas, quando existem nessa crosta da terra, elas, digamos assim, são uma extensão do nosso lar. Então, nas primeiras horas da noite, a dona Isabel, a senhora da casa, ela abandonou os seus afazeres domésticos e convidou seus filhos para fazerem o culto doméstico, ou evangelho do lar para muitos. As meninas filhas dela já são entidades amigas do nosso lar, que vieram para o serviço espiritual a resgate necessário na Terra. Então, elas retornaram, né? Elas eram revestidas de substância luminosa, e o rapaz, o menino, ele aceitou o convite da mãe dele para fazer o culto doméstico, mas ele foi obrigado no sentido assim, ele não queria fazer. Aí eu vou fazer um parênteses. Em nossas famílias, nós sempre temos aquelas pessoas, aqueles familiares que sempre estão em conjunto, né? Conseguem se manter, se harmonizar, viver bem. E algumas vezes tem aquele membro da família que não é, ele é resistente a essa situação e fica um pouco afastado. Até muitas vezes fazendo algumas coisas não positivas, digamos assim, né? E muitas vezes, já vendo os nossos passados, nossos pais, nossos avós, que nós falamos, eles são ovelhas negras da família, né? E não é isso, não devemos pensar assim. Nós sabemos também que todos nós temos um tempo de evolução, temos um tempo para ascender, para acreditar, para ver. Então, muitas vezes nós recriminamos até os próprios familiares ou até amigos. E como eu disse antes, nosso planeta é de provas e expiações. Cada um tem o seu momento, cada um vai ser a sua fase. Podemos pedir por eles, orar por eles, mas o momento deles ascenderem, verem que eles podem ser diferentes,
e terem atitudes para o bem, e isso é no momento de cada um. Pois bem, então a filha mais velha de Joaninha trazia cadernos e anotações com recortes de jornais. A dona Isabel, então, sentou-se à mesa e fez uma breve meditação e depois pediu para a sua filha, Nelly, de 9 anos, para fazer a prece inicial. Após a prece feita, a dona Isabel pediu à sua filha mais velha para que ela lesse uma página instrutiva e colaboradora e também depois pediu para ler uma notícia de um jornal comum que falasse de algum assunto que se encontrava no jornal, assunto, digamos assim, da semana. E a menina leu a reportagem de uma jovem suicida que diz assim: a jovem de suicídio doloroso. E essa menina, ela leu essa reportagem, tremeu muito, ficou muito impressionado pela forma que foi colocado pelo jornal da morte dessa menina. Então, após ter feito essa leitura, a dona Isabel abriu um livro no Novo Testamento, né? E no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, versículo 31, ela leu: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu campo. Pois bem, vamos falar do culto doméstico atualmente. Quantos de nós fizemos em nossas casas, em nossas residências? Quantos de nós fizemos o Evangelho no lar? Nós viemos de uma pandemia de mais de 2 anos, onde foi nos restrito muitas coisas. Trabalho, lazer, até no caminhar nas ruas. E nessa pandemia, todo esse tempo aí, muitas pessoas adoeceram da própria pandemia, do próprio vírus. Muitos entraram em depressão. E muitos cometeram suicídio. Uma região próxima aqui de Sarandi, uma cidade, nesses 2 anos e poucos aí, ocorreram entre 15 a 20 suicídios durante a pandemia. E nós sabemos que a nossa região aqui, fatos dessa natureza acontecem muito. Pois bem, agora que nós estamos voltando, digamos assim, à normalidade, apareceram outras doenças. A dengue, muitos pegaram o vírus, Covid, muitos pegaram dengue. E agora também temos a varíola do macaco. Novidade. No país já tem 17 casos. No Rio Grande do Sul, 2 confirmados. Algumas pessoas não foram viajar, adquiriram aqui no próprio país. Mas o que eu quero chegar a esse ponto? Por que a questão da pandemia e outras doenças? Porque muitos de nós não soubemos aproveitar o tempo durante esses 2 anos e poucos para fazer o Evangelho do lar. Muitos simplesmente ficaram em casa e ficaram apegados às reportagens e notícias e jornais sobre tudo o que aconteceu. Com certeza, todos nós fomos afetados de uma forma ou de outra. Mas, se Deus é bom e é justo, nos perguntamos por que da pandemia, por que das doenças. E eu posso dizer o seguinte: se Ele é bom e é justo, é porque Ele permite acontecer. Porque ainda Ele quer nos mostrar alguma coisa que nós podemos fazer. E uma dessas coisas é o Evangelho no lar. Então, durante a pandemia, muitos não o fizeram, não tiveram conhecimento, não tiveram vontade. E depois, quando começamos a retornar à nossa vida dentro da normalidade, o que aconteceu? Tipo assim,
Abrimos as portas e as pessoas foram para as festas, foram para bailes, foram para shoppings, fizeram mais aglomerações. Porque, claro, podemos fazer, podemos ir, mas essas pessoas assim foram, assim, como elas estavam trancadas em casa, digamos assim, estavam suprimidas de fazer as coisas, aconteceu tudo isso. E mais uma vez, você perde oportunidades. E as oportunidades no dia de hoje nós temos que aproveitar. Como eu disse antes, cada um tem o seu momento. Mas o momento, hoje, acreditamos que nós temos que nos apegar, porque não está fácil, nada está fácil. Às vezes tudo complica. Mas não vamos deixar esse complicador, não vamos deixar tomar conta de nós. Temos que ter o pensamento positivo para frente, pensamento elevado, para que possamos seguir nosso caminho de aprendizagem, para que possamos, no momento que não estivermos mais aqui, estarmos mais tranquilos para novas tarefas. A vida não acaba aqui, não acaba no último suspiro. A vida segue. Pois bem, diante disso, depois de ter feito aquelas leituras, a dona Isabel, ela conversou com as pessoas que estavam reunidas sobre tudo o que foi feito ali no momento. E se torna um pouco prolongado, mas eu vou ler o que ela explanou. E ela coloca assim: hoje lemos uma página sobre a falta de reflexão e a notícia de um suicídio muito triste. O jornal afirma que a jovem suicida se matou por excesso de amor. Entretanto, pelo que temos aprendido, temos certeza que ninguém comete erros por amar de verdade. Os que amam, de fato, são incentivadores da vida e nunca espalham a morte. A pobre moça estava doente, perturbada, desorientada. Entregou-se à paixão que confunde o raciocínio e rebaixa o sentimento. E nós sabemos que da paixão ao sofrimento ou à morte não há muita distância. Vamos nos lembrar dessa amiga desconhecida com um pensamento de solidariedade, que Jesus a proteja nos seus novos caminhos. Não estamos analisando um ato, que a Deus cabe julgar, mas um fato do qual devemos tirar a melhor lição. E ela continua, ela diz assim: a mensagem evangélica desta noite afirma, nas palavras de Jesus, que o reino dos céus é também semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou no seu coração. Nesse caso, devemos enxergar as mínimas lições. O mundo dos encarnados está cheio de falta de reflexão. Poucas são as criaturas que começam a pensar seriamente na vida e nos deveres antes da morte física. Ao tratarmos o assunto de hoje, não devemos fixar o pensamento só nessa jovem que se suicidou, em condições tão tristes. Há homens e mulheres com maiores responsabilidades em todos os bairros que manifestam paixões destruidoras nos sentimentos, nos negócios, nas relações sociais. As mentes desequilibradas pela falta de reflexão nesse mundo estão por toda parte. Nós é que não temos cuidado das pequenas coisas. O oceano é grande e a gota é pequena, mas o oceano não passa de uma massa de gotas reunidas. O Mestre nos fala, simbolicamente, da semente de mostarda. Lembremos-nos de que os campos de nosso coração estão cheios de ervas daninhas, estando talvez há muitos séculos sem produzir nada de bom. Por que ela fala, a dona Isabel fala isso, há muitos séculos sem nada de bom? Porque possivelmente nós que estamos aqui já reencarnamos várias vezes. Talvez um ou outro não. Mas a maioria acreditamos que sim. Então por isso que ela coloca essa situação ali.
É claro que não devemos esperar grandes colheitas, mas é indispensável preparar a terra e cuidar do cultivo. A semente de mostarda a que Jesus se refere é o gesto, a palavra, o pensamento de cada criatura. E ela continua. Há muitas pessoas que falam muito em humildade, mas nunca demonstram um gesto de obediência. Jamais alcançaremos a bondade se não começarmos a ser bons. Alguma coisa pequena tem de ser feita para que possamos construir as grandes. Jesus nos ensinou, muitas vezes, que o reino do céu está dentro de nós. Ora, então é em nós mesmos que devemos fazer o trabalho de realização divina, sem o qual não vamos passar de grandes irresponsáveis. A floresta também começou com sementes pequenas. E nós, espiritualmente falando, temos vivido em floresta densa de males, criados por nós mesmos. Em função de nossa falta de cuidado, ao escolher as sementes espirituais, a conversa de um momento, o pensamento de um dia, o gesto de um instante, podem representar muito em nossas vidas. Vamos ter cuidado com as pequenas coisas, selecionando os grãos de mostarda do reino dos céus. Pois bem, esse livro foi escrito em 1944. Vejam a riqueza das palavras de Dona Isabel. Até hoje nos serve, até hoje faz sentido, até hoje sempre vão dizer alguma coisa para nós. Então, o que custa fazermos o Evangelho do Lar em nossas casas? 20 minutos, 30 minutos, uma vez por semana. Reunir os familiares, né? Ou também fazer sozinho. Por que não? Colocar um copo d'água para fluidificar durante a evangelização e depois oferecer aos demais familiares. Não custa muito. E esse pouco que custa, tenhamos a certeza que será benefício a todos. Então, para finalizar, eu convido a todos, essa noite, a pegarmos esse grão de mostarda. Vamos ser os mensageiros. Vamos pegar esse grão de mostarda, vamos colocar nos nossos bolsos, na carteira, nas bolsas, na nossa mente, no coração, e vamos levar para casa. Colocar no local visível, onde todos os dias nós podemos ver. Para lembrarmos dos nossos deveres e nossas obrigações, com nossos familiares, com nossos amigos, e lembrar que Jesus sempre estará conosco em nossos corações, em nosso ambiente familiar, no trabalho, nas ruas e no nosso lazer. Então, vamos novamente fechar os olhos e levar o pensamento em Deus, nosso Pai maior, em Jesus Cristo, nosso Mestre, e em nossos espíritos superiores. Vamos agradecer aos bons espíritos que vieram se comunicar conosco, rogando-lhes que nos ajudem a colocar em prática os instrumentos que nos foram dados, e que cada um de nós, ao sair daqui, se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que suas instruções sejam proveitosas aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Que assim seja.